Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã, eu quero trazer uma reflexiologia bíblica que está no livro de Provérbios, do capítulo 29, do 1 ao 12. E depois estaremos fazendo essa análise. Diz: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz e será quebrantado de repente sem que haja cura. Quanto ao justo, engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustenta a terra, mas amigos de suborno transformará. O homem que lisonjeia ao seu próximo arma uma rede aos seus passos. Nas transgressões do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. O homem escarnecedor abrasam, incendeia a cidade, mas o sábio desvia a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, olha bem, quer se perturbe, quer se ire, não terá descanso. Os homens sanguíneos aborrecem aqueles que é sincero, mas os retos procuram o bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. Então nós vemos aqui o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz e de repente será aquebrantado sem que haja cura. Esse primeiro versículo significa porque não houve conselho e torna-se rebelde, desobediente. E quando vier o mal, não poderá livrar-se e ficar em paz, mas em total desgraça da ruína. Como diz o versículo 2 que nós lemos, que o homem, quando é justo, se engrandece, o povo alegra-se, mas quanto os ímpios domina, suspira. Esse versículo 2 transmite o direito promocional a ele, que é íntegro e reto, que procede com equilíbrio, sendo autoridade nobre e não corruptiva, que fica sem a confiança do povo pelos seus procedimentos, daquele povo que ele predomina. Como a gente pode também ver, uma reflexão aqui, o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça a fazenda. Eu posso aqui, dentro dessa reflexologia, conjecturar o retorno do filho pródigo. Como é isso, pastor? Porque ele teve bons ensinamentos, mas não reconheceu. Mas depois ele reconheceu os direitos familiares, quando a vida lhe ensinou. Porque eu sempre digo que o
O sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros. E procurou não insistir neles, porque ele trazia destruição, quando ele se sentiu debilitado e incapacitado. Então nós vemos aí que eu posso conjecturar que o homem que faz isso, né, ele realmente, infelizmente, ele ama a sabedoria, ele alega o seu pai. Foi o que ele fez quando ele retornou, o pai se alegrou, mas o irmão ficou questionando, mas ele reconheceu os direitos de família. O versículo 4 nos diz que o rei com juízo sustenta a terra, mas o amigo de suborno a transforma. Aqui fala das autoridades que estão em eminência e evidência, que não são corruptivas e por isso é odiada, desprezada, né? Defamada, como nós estamos vendo nos dias atuais, e por aí vai. Mas vamos deixar esse mistério e continuar aqui na palavra. O versículo 5 diz que o homem que lisonjeia o seu próximo arma-lhe uma rede para os seus pés. Olha, nós vemos aqui que fala literalmente de falsidade, que temos que estar atento com pessoas que se aproximam de nós, de você, querendo elas subtrair algum benefício e lhes prejudicar. Na realidade, são interesseiras, são aproveitadores, e nós convivemos com essas situações. Mas temos que ter dom de discernimento. Quando vierem com um elogio, ou amigo, ou colega, ou varão, a paz do Senhor, varoa, não conversa contigo, não fala contigo, não te dá bom dia, não te dá boa tarde, e aí de repente vem te fazer elogios, então tu tem que estar atento. Mas diz aqui, nas transgressão do homem mau, há laço, mas o justo canta e regozija-se. Sabe o que me fez lembrar? O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, do 9 ao 40, que conta historicamente e demonstra a vida de Paulo e Silas na prisão, o acontecimento sobrenatural que foi o agir de Deus, né? E isso nos demonstra que mesmo eles sendo traídos, né, a injustiça que promoveram contra eles, eles mesmo assim estavam cantando, regozijando, se alegrando, e veio o agir de Deus na vida deles, né? O versículo 7 também diz que informar-se do juízo, informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não se compadece disso, né? Ele não se compadece. Aqui fala-nos, na realidade, de obra social profilática, obra filantrópica, o amor ao próximo, o cuidado do que precisa ajudar o próximo, que isso aí é considerado o amor ágape, né? Esse amor ao próximo, que é o decálogo dos 10 mandamentos, que foi resumido: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo, né? Se queremos o bem. Então, aí aqui nós vemos que ele se preocupa com aquele que está nessa condição e precisa de ajuda. Mas a Bíblia diz que o que pode fazer o bem não faz, peca. Por quê? Não respeita os valores e tem desprezado a fé e até a sua própria religião, se tratar daqueles que agem assim. Mas o interessante aqui também, no versículo 8, diz que os homens escarnecedores
abrasam, incendeiam a cidade, mas os sábios desviam-se a ira. Aí me faz lembrar aqui o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que fala de bem-aventurança, né? De bem-aventurança. Que bem-aventurado é o sermão da montanha, né? Quando ele chama e diz, o versículo 3 em diante: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguiram, mentiram, dizendo todo o mal contra vós, por minha causa. Aí diz: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então aqui, esse versículo aqui me faz lembrar disso, que os homens escarnecedores abrasam e incendeiam a cidade, mas o sábio desvia. Então por isso que eu comparei essas bem-aventuranças. O versículo 9 também nos diz que o homem sábio que pleiteia com tolo, quer se perturbe, quer se ire, e não terá descanso. Aí olha bem, sábio e tolo. Eu ainda há pouco falei do inteligente. O sábio está nessa degradação de gladiar com o tolo, ou de tentar, de alguma forma, né, querer predominar. Que aqui, quando ele começa a degradar, que é a demanda em juízo de manifestar-se a favor de defender e requerer. Já o tolo, no agir do seu pensamento, da sua ingenuidade, pode trazer ao sábio esse desconforto, como vemos aqui, a ira, ele se perturbar e ter o desconforto, não ter a tranquilidade. Mas sabe o que diz aqui em Provérbio 23:4? É interessante. O açoite é para as costas do cavalo, o freio para a boca do jumento, a vara para as costas do tolo. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que também te não faças semelhante a ele. É o que está falando aqui. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ire, não terá descanso. Porque, conforme eu já falei aqui, dentro dessa competitividade, querendo ou não, por ele ser sábio, né? Ele vai gradear com o tolo, que é uma demanda em juízo de se manifestar a favor, de defender, de requerer os seus princípios básicos, a sua teologia ou argumentologia. Já o tolo, no agir do seu pensamento, da sua ingenuidade, ele pode trazer ao sábio justamente esse desconforto, a ira, e ele ficar perturbado. Então é por isso que não temos que nos compactuar nesse sentido de tentar, de alguma forma, responder conforme a estutícia da ignorância do tolo. Mas vamos lá. O versículo 10 diz: o homem sanguíneo aborrecem aqueles que é sincero, mas os retos procuram bem. Aí trata-se de equilíbrio. Como é isso, pastor? A provocação e perturbação, a gente não tem que se importar. A gente tem que continuar agindo com gentileza, permanecer mantendo a simplicidade, que é o que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então não tem que entrar dentro dessa rivalidade competitiva,
dessa ignorância, que o homem sanguíneo ele aborrece o sincero, por causa do espírito da inveja, né? Mas os retos procuram o bem, procuram o equilíbrio. E diz mais, o versículo 11: um tolo expande a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. O que é isso? Está se tratando justamente de ética, prática, conduta, a exposição na atitude e o controle. Um demonstra o que faz e tende a ficar dentro da sua ira, da sua rivalidade, já o outro fica na tranquilidade, né? Já é o equilíbrio, a atitude na prática, né? Ele respeita, ele demonstra, né, essa tranquilidade na prática. E agora, a gente finalizando aqui, que vai dizer: o governador que dá atenção às palavras mentirosas se achará, ou melhor, achará que todos os servos são ímpios, são maus. Olha, irmãos, isso aí é muito profundo. Isso aí eu posso trazer para você uma orientação agora bem específica disso aí, que vai nos informar essa profundidade, porque é falta de prudência da liderança, porque existem conselhos bons que são maus e conselhos maus que são bons. Tudo vai depender do ponto de vista de cada um. Nós temos um exemplo aqui para finalizarmos na Bíblia, 1 Reis, capítulo 11. A falta da sabedoria. 1 Reis 11. Vai dizer aqui: melhor, capítulo 12, perdão, capítulo 12, que fala aqui de conselho e da falta de sabedoria. Capítulo 12, perdão. Diz assim: e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio de Siquém para lhe fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nabate, estando ainda no Egito, porque fugia de diante do rei Salomão, que havia Jeroboão, que habitava Jeroboão no Egito, enviou mandar chamar Jeroboão a toda a congregação de Israel, e vieram a falar a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia-nos a dureza da servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, para nós te servirmos. E ele lhes disse: ide, e ao terceiro dia voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, o seu pai, quando esse ainda vivia, e dizendo: como aconselhai vós? O que darei a resposta a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo desse povo e servires, respondendo-lhes, lhes falareis boas palavras,
todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciões que tinham aconselhado e teve conselho com jovens que havia crescido com eles, que estavam diante dele. E lhes disse: que aconselhais vós? Que responderemos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo do teu pai, que nos impôs. E o jovem que havia crescido com eles disseram: assim falarás a esse povo que falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia sobre nós. Assim lhes falará: meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Mas agora meu pai vos carregou um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. Você vê aí que ele não ouviu o bom conselho, o mau conselho. E diz que veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia. E Roboão, como rei, havia falado, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu o povo duramente, porque deixara o conselho dos anciões que havia lhe aconselhado. E lhe falou conforme o conselho do jovem, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpião. E o rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabote, que daria a ele o reinado de 10 tribos. Mas ele também, não vou adentrar, já vou encerrar a mensagem, ele também não ouviu o conselho profético. Ele também entrou pela área da idolatria para persuadir o povo a não ir à capital de Jerusalém para adorar ao Deus único, Deus de Israel. Também desobedeceu, também se deixou se influenciar pelo mal. Mas que fica essa palavra reflexiológica nessa manhã para ti. E eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mesma. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia.